Nos últimos meses, dentro do mercado cripto, vimos as altcoins se desvalorizando muito. Isso fez com que muitas pessoas comecem a olhar para grandes oportunidades. Afinal de contas, muitos ativos estavam em 2, 3 dólares e estão abaixo de 1 dólar. E isso sim traz um interesse para que as pessoas entrem e comprem esse ativo. Na nossa análise de hoje, a gente vai olhar para o mercado das altcoins no geral e entender em qual momento nós estamos e entender se a gente tem oportunidade ou não nesse meio. A gente vai olhar para alguns dados exclusivos on-chain, onde eles nos ditam exatamente quando nós temos altcoin seasons ou não. E eu vou te explicar como eu, Gui Teles, me comporto dentro desses momentos. Bom, Gui Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar aqui, antes de que você me chame de Bitcoin maximalista, tá? Quando a gente olha para a carteira rumo ao milhão ali, por exemplo, há 4 meses, nós estamos falando disso daqui lá em novembro de 2024. Eu tinha uma carteira que você pode considerar que uma carteira de shitcoin, porque se a gente olhasse ali para Bitcoin, eu tinha 10% de exposição em Bitcoin. Eu tinha mais exposição em Aero do que eu tinha em Bitcoin. Quase 30% da carteira estava em Ether, a gente tinha Ronin, GRT, Neon, Apecoin, Velo, Mobile, AIXBT e Render. Ou seja, eu tinha uma alta exposição nas altcoins. Principalmente durante a fase que nós estávamos, tá? Isso daqui era em novembro de 2024. Ou seja, para mim, Gui Teles, não tem essa. Se a gente está dentro de uma altcoin season, eu vou concentrar meu capital dentro da altcoin season. Se a gente está dentro de uma Bitcoin season, eu vou concentrar meu capital dentro da Bitcoin season. Se a gente está em um momento de proteção, vou concentrar o meu capital em dólar. Eu não fico com uma carteira engessada durante o ciclo inteiro. Tem algumas pessoas que pegam ali 20% vai para BTC, 20% vai para Ether, o restante vai para as altcoins e ela segue com essa carteira ao longo do ciclo. Eu não jogo esse jogo dessa maneira. Eu prefiro acompanhar aquilo que está acontecendo no presente momento. Surfar aquela onda que está acontecendo e quando aquela onda acaba, eu prefiro sair fora dela, beleza? Então eu quero que você entenda que não, eu não sou um Bitcoin maximalista, por exemplo. Tem os momentos que sim, eu gosto de me expor às altcoins, tá? Bom, quando a gente olha para métricas ali on-chain, esse meu indicador aqui, ele me mostra quando nós temos fase de altcoin season ou não. Eu quero que você observe que a maior parte das vezes nós não temos altcoin season. Maior parte das vezes nós estamos nesse território branco, né, onde não tem tanto interesse assim pelas altcoins. Ou seja, durante boa parte do ciclo, a gente deve ficar mais concentrado olhando mais para Bitcoin do que para as altcoins. No presente momento, se a gente olhar aqui, nós não estamos em altcoin season. Então, se nós não estamos em altcoin season, não tem nem por que eu olhar para as altcoins. Por mais que elas estejam se desvalorizando nesse momento, eu não invisto nesses ativos agora. Porque eu vou preferir, se eu for fazer um investimento, eu vou preferir investir isso em Bitcoin. Porque quando a gente olha, por exemplo, nós estamos dentro de uma Bitcoin season. Ou seja, quando a gente tem alguma performance no mercado que está sendo muito difícil acontecer nos últimos dias, essa performance ela vem no Bitcoin e não nas altcoins. Então, já de antemão, falando para você sobre altcoins, não é o momento da gente olhar para as altcoins. Não é o momento da gente buscar por projetos em fundos, por bons projetos, o próximo DeFi que vai revolucionar a Web 3.0. Agora não é o momento para isso. Existem os momentos certos para isso, mas agora não é a hora da gente fazer isso. Quando a gente olha para as métricas, se você olhar para altcoin, você está tomando um risco desnecessário. E o porquê que eu estou falando isso para você? Porque eu recebo muitos clientes todos os dias dentro da carteira rumo ao milhão. E muitos dos clientes que vêm chegando nos últimos dias me perguntam: Gui, tá bom, eu sei a sua carteira, mas eu ainda tenho isso daqui na minha carteira. Eu tenho essa altcoin, eu tenho isso, aquilo, e o que eu faço? Cara, o fato é que nós não estamos no momento de altcoin. Galera, entenda, vocês não devem ter altcoin agora, nesse presente momento. Porque se a gente olhar para o capital rotativo, olha só, a gente vê que o capital ele ainda está saindo de dentro das altcoins. Quando eu falo para você que eu estava investido, que eu era shitcoiner em novembro, é porque essa linha roxa ela estava subindo de uma maneira muito forte. A partir do momento que essa linha roxa ela começou a cair aqui, ó, em dezembro,
Foi quando eu tomei essa simples decisão aqui dentro da carteira Rumo ao Milhão. Nós já realizamos lucros em vários ativos ali e hoje vamos iniciar proteção na nossa carteira, onde eu começo a limpar a carteira, ou seja, Apecoin zerada, Ronin zerada, Velo zerada, GRT zerada, Render zerada. Por que eu estava zerando as altcoins? Porque o capital ele estava saindo de dentro das altcoins nesse momento. E quando eu olho para o que está acontecendo hoje no atual momento, a gente continua no mesmo cenário dessa decisão que eu tomei lá em dezembro, de limpar as altcoins da carteira. O capital ele continua saindo de dentro das altcoins. Se o capital ele está saindo de dentro das altcoins, não tem XRP, não tem BNB, ADA Cardano, Solana, Ether, não tem nenhum desses ativos. Porque o capital está saindo de dentro desses ativos. Você não deve ficar holdando altcoins durante esses períodos de baixa, porque entenda só, altcoin ela não tem fundo. Ela pode estar sobrevendida, ela vai continuar sobrevendida. Luna Foundation já provou isso pra gente. Quando a gente olhava pro ativo Luna, cara, quem que esperava que aquela parada fosse conseguir chegar quase que no zero absoluto, né? Não chegou no zero absoluto porque muitas pessoas foram corajosas e ainda começaram a comprar esse ativo lá embaixo. Mas entenda que a altcoin ela não tem fundo. Enquanto o mercado ele não estiver com capital fluindo para as altcoins, não é o momento de você olhar para esses ativos. Eu sei que pode parecer grandes oportunidades você ver os ativos abaixo de $1, você ver os ativos extremamente descontados, né? Poxa, Solana quase $300, $120 é uma diferença muito alta, né? Isso se torna atrativo. Mas entenda, o momento ainda não é das altcoins. A gente ainda está em um momento caótico, a gente está em um momento que nem mesmo o Bitcoin ele mostra com tanta força assim para poder subir, voltar, construir um novo all-time high. Para que a gente tenha esse capital aqui fluindo para as altcoins, olha quando que isso daqui acontece. Se a gente olhar aqui para novembro de 2023, a gente vai ver que o capital estava fluindo para as altcoins, linha roxa subindo, certo? O que Bitcoin estava fazendo? Novas máximas. Se a gente olha aqui para novembro de 24, o capital estava fluindo para as altcoins. O que o Bitcoin estava fazendo? Novas máximas. Agora o Bitcoin está fazendo novas mínimas. Então, nesse momento, a gente não olha para as altcoins. Principalmente se a gente for comparar para onde que esse capital ele está indo. Esse capital ele está indo exatamente para stablecoins. Olha só, enquanto o capital ele sai de dentro das altcoins, ele está fluindo para stablecoins. Isso daqui é um péssimo sinal para as altcoins. Não tem projeto nenhum que você deve investir. Entenda, não tem nenhuma porcentagem da sua carteira que ela deve estar exposta em altcoins agora. Eu sei que parece atrativo você ter 10% da carteira investido em altcoins ou 10% investido em Ether, mas não é o momento para você fazer isso. Se você quiser se expor em cripto agora, se você estiver procurando por um fundo, procure esse fundo no Bitcoin e não nas altcoins. Entenda que esses bons projetinhos, eles serão oportunidades quando Bitcoin estiver em uma franca tendência de alta, quando tudo estiver abundante, quando o capital estiver fluindo para esses ativos. Você não precisa pegar fundo de altcoins. Deixa as altcoins performar, voltar para sua tendência de alta, e quando a gente tiver uma estrutura mais clara, você entra nesses ativos. É exatamente o que eu faço, é exatamente o que eu estava fazendo, por exemplo, em novembro. Em novembro eu só estava com uma carteira desse jeito porque a gente olhava Bitcoin, estava fazendo máxima histórica, o capital estava vindo para as altcoins, então aqui sim a gente pode tomar esse risco, tá? Bom, quando a gente olha para o Total 3 ali, que ele pega o market cap de todas as altcoins, a gente continua vendo o Total 3 numa grande desvalorização. Ele está em tendência de baixa, principalmente se a gente olhar para esse momento, nós estamos abaixo da média de 200 períodos dentro de um gráfico diário. O que isso aqui significa? Significa que a gente pode ter mais desvalorização ainda para as altcoins no curto prazo e no médio prazo também. Enquanto a gente não tiver uma estrutura boa de alta, olha só como que era novembro. Por que novembro foi tão abundante para a gente ser shitcoiner? Porque a gente tinha um mercado das altcoins saudáveis. Agora, nós não temos um mercado saudável das altcoins, tá? O mercado ele está muito ruim para as altcoins.
Poxa, se a gente pegar Solana, que foi um dos ativos que mais performaram aí nesse ciclo, né, que chamou muita atenção, que voltou a ser a Ethereum Killer, que todo mundo queria, as meme coins, a gente vê uma desvalorização ali que chegou a bater 61%. Entenda, essa desvalorização aqui você não deve estar exposto. E saiba que 60% não é o final. A altcoin, ela pode cair muito mais ainda. Se você der um zoom out, por exemplo, em Solana, a gente ainda está na região de topo aqui dessa movimentação de alta que nós tivemos. A gente ainda nem perdeu essa região de topo. Então a gente tem muito espaço ainda para poder cair. Por exemplo, ativos aí que foram super falados, né, principalmente do que aconteceu ali na conferência dentro da Casa Branca e tal. Olha só, quando a gente olha para a Ada Cardano também, teve movimentações ali que foram ruidosas, que foram notícias, mas devolveu 100% da alta, do ruído que nós tivemos. Olha só, desde o topo ali, 40% de queda. Tem muito espaço ainda para esses ativos poderem cair. Então você não fica rodando esses ativos, você não fica investido em altcoins quando o capital está saindo desses ativos. Mesmo o Ether, que é aí a nossa altcoin melhor, né, o segundo maior ativo cripto que a gente talvez pode tirar de dentro do balaio das altcoins, mas nesse ciclo se mostra sem performance nenhuma e muitas pessoas começam a desanimar de Ether. Até mesmo o Ether, se a gente olhar e se a gente for analisar, olha só, a gente está em excelentes preços. Já mostrei duas análises bem aprofundadas sobre Ether aqui para você, e a gente está abaixo do custo de todos os investidores médios ali e a gente já começa a encontrar o MVRV em regiões descontadas, regiões baratas, tá? Se você quer saber realmente quais são as regiões caras e as regiões baratas, utilize o MVRV. Muitas pessoas falam, né, para comprar ativos baratos e vender ativos caros, tá aqui. MVRV é o indicador que te mostra isso. Regiões vermelhas, regiões caras, regiões amarelas, um preço ali mais ou menos caro, região verde mais ou menos barato e região azul extremamente barato. Hoje nós já estamos na região verde, ou seja, a Ether já se encontra barato, mas mesmo assim esse barato ele pode ficar mais barato ainda. Não é o momento da gente ficar, por exemplo, colocando grandes quantidades de capital nesses ativos. Vai chegar um momento para a gente fazer isso, e esse momento vai ser quando as coisas estiverem mais saudáveis para o Bitcoin. Bitcoin hoje ele se encontra dentro de uma fase de bear market. Isso significa que as quedas elas são mais intensas do que as altas. Isso não significa que a gente só terá quedas. Significa que sempre que as quedas aparecerem, elas são mais intensas do que as altas. Elas machucam mais. É o famoso subir de escada e descer de elevador. E a gente vê isso acontecendo no Bitcoin dentro do ano de 2025. Enquanto o Bitcoin estiver dentro dessa zona, e mostrei para você na data de ontem os preços chaves para ele sair de dentro dessa zona e voltar para uma fase de bull market mais saudável, enquanto ele não voltar para dentro dessa fase, não vai ser o momento das altcoins. Então, não tem nenhuma altcoin que você possa investir nesse momento. Pare de buscar a próxima gema. Pare de buscar o próximo ativo cripto que vai te deixar milionário, que você vai colocar R$1.000 e transformar em R$1 milhão. Para com essas coisas agora. Quando for o momento da gente investir em altcoins, você vai saber, porque a gente vai olhar para os indicadores e os indicadores estarão apontando alta nas altcoins. Mas enquanto a gente não tiver esses indicadores apontando isso, a melhor coisa que você faz é se proteger desses ativos. Não fique investido em altcoins nesses períodos incertos, tá? Outro período que vai ser muito abundante da gente investir nas altcoins é quando o sentimento dos próprios investidores criptos estiverem mais favorável. Quando a gente olha para sentimentos atuais, a gente está em zona de medo. Em zona de medo, investidores não vão colocar grandes quantidades de dinheiro em altcoins. As únicas pessoas que vão ficar buscando por altcoins são sardinhas, as pessoas que estão acreditando que essa é a oportunidade da vida dela. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Investimento não é sobre os próximos 12 meses, nem mesmo os próximos 24 meses. Investimento é sobre o resto da sua vida. Você não precisa brincar de cassino aqui, tentando pegar uma porrada e ficar milionário nos próximos 2 anos. Olha só, talvez você tenha 30 anos e até hoje você não fez o seu primeiro milhão, não é mesmo? Por que se em 30 anos você não fez o seu primeiro milhão, por que você quer fazer nos próximos 12 meses? Cara, é muito improvável que você vá fazer, porque você já passou 30 e não conseguiu fazer. Construa um plano sólido, uma estratégia sólida para que você enriqueça e uma hora você vai chegar nesse seu primeiro milhão. Talvez durante esses 30 anos que você tem, você não teve um plano sólido.
Mas se você começar a construir um plano sólido daqui para frente, cara, em uma década você consegue muito fácil chegar nesse seu primeiro milhão. Mas esse plano sólido, ele deve ser fazer dinheiro, multiplicar dinheiro e preservar dinheiro também. Ter os momentos de você ser menos ganancioso, ser paciente, esperar as coisas acontecer, esperar por uma estrutura de alta com mais certeza para que você possa investir. Para com o amadorismo, para de cair em notícias e para de acreditar que na data de hoje é a informação mais importante que a gente tem de 2025, que são as tarifas do Trump. Para com essas coisas, porque os dados não nos apontam isso. O capital ele está saindo de dentro das altcoins. Se após a tarifa do Trump a gente ter o capital fluindo para as altcoins, ótimo, a gente entra nos ativos, mas a gente não vai entrar nos ativos por conta da tarifa. A gente vai entrar nos ativos por conta do capital fluindo. Não opere em notícias, pare de buscar pela informação mais importante do ano, porque isso não é relevante nos investimentos. Olha só, olha para as decisões que eu tomei de dentro da carteira rumo ao milhão. Simplesmente liquidar as altcoins em dezembro. Quem estava falando de tarifas em dezembro? O que tarifas tinha a ver nessa época? Nem existia esse papo de tarifas em dezembro. E quando a gente olha para isso daqui, a antecipação dessa decisão foi por conta dos dados, não foi por conta de notícia. Para de olhar para notícias, beleza? Se você fizer isso, pode ter certeza que você consegue sim atingir a sua liberdade financeira, desde que você tenha uma técnica simples e clara para você seguir. Lembrando, se você quiser seguir a minha carteira, copiar e colar tudo aquilo que eu estou fazendo, abaixo desse vídeo na descrição tem um link. Esse link te direciona para a página da carteira rumo ao milhão. Nessa página aqui, clica no primeiro link, assista esse vídeo aqui, que nesse vídeo eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. Mas basicamente você dá um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Dessa maneira você vai ter os mesmos resultados que eu. São uma certeza de que você vai ter lucros milionários? Não é certeza nenhuma, mas você vai poder copiar e colar isso daqui que eu fiz, por exemplo, em novembro. Alta exposição em altcoins, saída das altcoins, logo em seguida, proteção de capital. Você vai poder copiar e colar todas as minhas decisões a partir do momento que você entra. Aqui abaixo tem uma explicação também de que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações na tela do seu celular de compra e de venda, tá? Aqui abaixo também tem o resultado de alguns clientes e se você tiver qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. Eu só estou comentando sobre altcoins porque, novamente, muitos clientes que entraram recentemente dentro da carteira rumo ao milhão vêm apresentando que tem muitas altcoins em suas carteiras. Entenda, não é o momento das altcoins. Passe uma borracha nesse seu passado e escreva uma nova jornada daqui para frente. Se você quiser escrever essa jornada junto comigo, copiando e colando aquilo que eu estou fazendo, carteira rumo ao milhão, primeiro link na descrição, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!